Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, segunda parte do capítulo 6, tá? Combinadinhos de sempre, tentem fazer esses combinados comigo, tá? Tentem assistir às aulas nos dias que temos aulas, para que vocês acompanhem o horário da escola, para que não fique matéria acumulada, para não virar uma bola de neve, tá? Então, tentem se organizar, por favor. Então, capítulo 6, agora nós vamos falar a partir da página 95, que a gente vai tratar sobre as algas e os protozoários, tá? Então, a gente falou aula passada sobre bactérias, essa aula nós vamos falar sobre os protozoários, o reino protista, que acomoda aí as algas e os protozoários, tá? Para começo de conversa, prof, como assim alga no grupo do protista? No grupo protista? Como assim? A alga não é um vegetal? A água não faz fotossíntese? Ela não teria que estar junto com os vegetais? Primeiro, o que ela tem de característica semelhante aos protozoários? São células eucariontes. Então, elas possuem células eucariontes. Então, quer dizer que elas possuem uma célula organizada, com material genético guardadinho lá no núcleo, com várias organelas complexas no citoplasma. Elas também estão no grupo dos protistas por serem uni ou pluricelulares. Nós encontramos também algas unicelulares e algas pluricelulares. Porém, elas não estão no grupo dos vegetais porque elas não são consideradas plantas verdadeiras. O que é uma planta verdadeira, um vegetal verdadeiro? É aquele que tem raiz, caule e folha. As algas não têm, elas têm uma estrutura chamada talo apenas. Elas não têm, então, raiz, caule e folha. Por isso que ela não está no grupo dos vegetais, tá? Ela é considerada, então, no grupo dos protozoários, ok? Então, para começar, sobre as algas, nós vamos falar sobre as algas. As algas, então, são seres eucariontes, como a gente falou, podem ser uni ou pluricelulares, elas são fotossintetizantes, ou seja, elas são seres autótrofos, produzem o seu próprio alimento. Elas são responsáveis por mais da metade do oxigênio do nosso planeta, tá? Eu coloquei esse memezinho aí para vocês fixarem isso. As algas são importantíssimas, elas são a principal fonte de oxigênio do nosso planeta, tá? Além disso, as algas podem viver, elas vivem em meio úmido, né, em água, em meio aquático, salgado, doce, ou também em solo úmido. Nós podemos encontrar aí algas em solo úmido, tá? E elas podem ser de 3 tonalidades, verdes, vermelhas ou pardas, também chamadas de marrom. Isso vai mudar de acordo com a concentração da celulose e de mais alguma outra estrutura aí que possa mudar a cor dela, tá? As algas unicelulares, elas são extremamente importantes para o meio aquático, porque elas são a base da cadeia alimentar do meio aquático. É o que a gente chama de fitoplânctons. Os plânctons são quaisquer seres vivos microscópicos unicelulares que existem em meio aquático. Os plânctons vão se dividir em fitoplânctons, que são os vegetais, os que fazem fotossíntese, e zooplânctons, que são os animais. Então, aqui no caso, as algas unicelulares vão formar o fitoplâncton, tá? Aí eu coloquei para vocês uma cadeia alimentar. Os produtores sendo os fitoplânctons, né? Então, eles são a parte autótrofa da cadeia alimentar, os produtores. Eles são consumidos pelos consumidores primários, geralmente o zooplâncton. E aí sim, continua a cadeia alimentar com os seres vivos macroscópicos, né? Que a gente consegue enxergar olho nu. Os consumidores secundários, terciários, quaternários, assim por diante. Tá? Lembrando isso um pouquinho lá do ano passado. Já as algas pluricelulares são aquelas então que a gente consegue ver, né? Elas têm centímetros ou até metros de comprimento, muitos e muitos metros de comprimento, tá? Tem algas aí que começam lá no subsolo do oceano e chegam até a superfície. A maioria dessas algas vão ter parede celular, que é aquela parede a mais na membrana plasmática, rica em celulose, tá? E é essa celulose aí, que combinada com outras substâncias, também muda a cor e ela é utilizada para várias coisas. Por exemplo, cosméticos, a gente usa muito essa substância, o agar-agar,
esse carragenina, a gente usa muito em cosméticos, a gente usa muito em alimentos, para fazer gelatina, por exemplo, a gente usa para medicamentos, a gente usa muito esse agar também para fazer aquelas placas de laboratório, onde tem aqueles esfregaços para fazer cultura de bactéria, tá? Então, elas são muito utilizadas. No livro de vocês tem essas 4 imagens. A alga parda, a alga verde, a água vermelha, e aí no meio, essas algas que esses homens estão coletando aí, são as algas que ficam aí flutuando, e elas servem como matéria orgânica, como adubo para plantações, tá? Beleza, falamos de algas, que é uma parte do grupo dos protistas, agora outra parte dos protozoários, que é quem dá nome ao grupo. Os protozoários, então, também são eucariontes, como a gente falou. Vamos frisar aqui que procarionte é apenas o grupo das bactérias. Os outros, todos os grupos, são eucariontes, tá? São unicelulares, não há protozoários pluricelulares, tá? Só há protozoários unicelulares, ou seja, eles são todos microscópicos. Eles são heterótrofos, então, no grupo dos protistas, o único ser autótrofo são as algas, tá? E a maioria também aquático, água doce, salgada ou solo úmido. Porém, temos muitos protozoários de vida livre, ou seja, vivem aí soltinhos no ambiente, e muitos protozoários parasitas. Geralmente, os parasitas são os causadores de doenças, tá? São aqueles que vivem no corpo de algum hospedeiro, no animal, no vegetal, tá? Do ser humano, no animal. Como que esses protozoários se locomovem? De 3 formas. A primeira forma, através de pseudópodes, que é como se fossem pequenas pernas. Imagina uma moeba tentando se locomover. Ela vai como se fossem com pés, vai se rastejando, tá? Alguns podem se rastejar dessa maneira e também se alimentar dessa maneira, tá? Aí na imagem do livro de vocês, essa é a imagem debaixo do livro de vocês, tem aí como que um protozoário se alimenta através dos pseudópodes. Eles abraçam o alimento, trazem para dentro do corpo e digerem esse alimento, tá? Os cílios é quando o protozoário tem esse monte de pelinhos em volta, que eles ficam batendo e ele consegue se locomover. E o flagelo, que é só o rabinho, que vai também se mexendo, e eles conseguem se locomover. Então, que estão dentro de um hospedeiro, necessariamente, eles são causadores de doenças. As doenças mais conhecidas no Brasil são 4: amebíase, doença de Chagas, malária e leishmaniose, causadas por parasitas, por protozoários, não é por bactérias, não é por vírus, é por protozoários, tá? 4. Vamos falar de cada uma delas. A amebíase. A amebíase é causada por um protozoário chamado Entamoeba histolítica, tá? Eu coloquei o nome de cada um dos protozoários causadores da doença, coloquei em itálico, como deve ser colocado quando digitado, para a gente lembrar lá da nomenclatura de Linneu. Quando eu não digito, eu vou escrever no caderno, eu tenho o quê? Sublinhar, tá? Com a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Ela vai parasitar o intestino humano, tá? Onde ela vai se alimentar ali das células do nosso intestino, vai causar ferimentos. Esses ferimentos vão levar a cólicas muito doloridas, problemas digestivos e diarreia, geralmente seguida de sangue e muco, porque tá desgastando a parede do intestino. Esse é o ciclo da doença, tá? Então, um ser humano se alimenta de água ou algum alimento contaminado pelo cisto desse protozoário. O cisto é o ovinho, tá? Geralmente um cisto dá origem a 4 protozoários. Ele se alimentando, esse cisto vai para a parede intestinal, onde ele estoura e libera os 4 protozoáriozinhos, que continuam se reproduzindo e produzindo mais cistos. Cada vez que esse homem defeca, né, ele libera suas fezes. Se ele não libera num local com saneamento básico adequado, então se ele vai, sei lá, mora num sítio que não tem saneamento básico, ele faz lá no chão, esse protozoário penetra no solo, que pode aí ficar no alimento, que em seguida ele vai colher o alimento e comer, se não higienizá-los corretamente, tá? Ou contaminar a água também.
A doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que também é um protozoário. Ele, por meio das fezes do barbeiro, que é esse mosquitinho aí no meio, ela é transmitida. Então, esse barbeiro, que ele é um inseto hematófago, que quer dizer isso, que ele se alimenta de sangue, ele geralmente pica um reservatório natural desse protozoário, que é o tatu, e se ele pica uma pessoa, conforme ele está picando, ele está defecando. Então, conforme ele pica, ele abre uma ferida na pessoa, né? E as fezes dele que estão com o protozoário vão cair nessa ferida e vão entrar na corrente sanguínea da pessoa. Ele recebe o nome de barbeiro porque geralmente esse inseto ele pica nessa região do rosto, na região da barba, por isso que ele chama barbeiro, tá? E quando o protozoário chega ao corpo humano, através dessa picada, desse ferimento que ele abriu, e ele defecou próximo ao ferimento e o protozoário entrou, ele vai se alojar no coração. Aí ele causa problemas cardíacos, tá? Tem cura, porém não tem cura para o que ele causa. A gente consegue matar o protozoário, mas não consegue arrumar o estrago que ele fez. Então, geralmente, essa pessoa vai ter que conviver com problemas cardíacos, ou vai acabar levando a óbito, tá? Por problemas cardíacos. A malária é causada pelo Plasmodium. Ela ataca principalmente o fígado, o baço e as células sanguíneas. Por que o fígado e o baço? Porque são os locais onde ficam a maior parte das células sanguíneas do nosso corpo. E leva o paciente à morte. A malária é muito séria, é uma das doenças mais perigosas que temos, principalmente na região amazônica, tá? Elas, então, acometem as células vermelhas do sangue e elas vão sendo transmitidas com a picada também do mosquito, tá? E a leishmaniose, que muitos de vocês já ouviram falar, principalmente quem tem cachorrinho, né, em casa, é causada pelo protozoário chamado Leishmania, é também pela picada de um mosquito, então esse protozoário ele fica dentro do mosquito, conforme esse mosquito pica o cachorro contaminado, e ele pode picar a pessoa e levar esse protozoário para a pessoa, tá? Então o mosquito não é o causador da doença, quem causa a doença é o protozoário que está dentro dele, o mosquito só está servindo de transporte, tá? A leishmaniose, ela ataca geralmente a pele e as células da mucosa, que é a região de boca, orelha. Então, ele causa feridas, tá? Que não cicatrizam. E protozoários é isso. A gente continua na próxima aula a falar sobre ainda esse capítulo, que nós vamos terminar aí a parte, entraremos, né, nos fungos, para a gente acabar esse capítulo de uma vez, tá bom? Um beijo e até a próxima.